Olá, irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom é estar com vocês, mesmo que distante, estamos pertinho aí de coração e na certeza que é o Senhor que nos une, é o Senhor que nos fortalece. Estamos aqui mais um domingo, não estamos cultuando ao Senhor Jesus juntos aqui na igreja, mas temos a certeza que o Senhor se faz presente na minha e na sua vida, em nossas casas, em nossas famílias. Ele está com a gente, Ele está entre nós. Amém? Queridos, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela sua vida, principalmente por você que atendeu o nosso chamado. Graças a Deus, muitas pessoas já nos procuraram, já mandaram mensagem dizendo que vão nos ajudar com os alimentos, com a cesta básica. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e eu tenho certeza que tudo isso vai ajudar muito essas famílias que necessitam. Queridos, hoje nós não teremos nosso culto aqui na nossa igreja, mas teremos o nosso tempo de adoração com a nossa casa, com a nossa família, que você tenha esse tempo com os seus filhos, com o seu cônjuge, e que você possa crescer e se aperfeiçoar na presença do nosso Deus. Queridos, hoje, nesse domingo, de acordo com o calendário cristão, com a tradição cristã, nós iniciamos hoje a Semana Santa, a semana que antecede a morte, crucificação e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo que vem será comemorado o domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do Senhor. Gostaria muito que seja um domingo que celebremos juntos aqui a Páscoa com a Santa Ceia do Senhor. Não sei se vai ser possível estarmos aqui juntos, ou se estaremos cultuando ao Senhor também nas nossas casas, mas essa semana vai mostrar aí qual vai ser a nossa direção para esses dias, tá ok? Queridos, nessa semana que antecede a Páscoa, nós conhecemos a história cristã e vemos que esse momento é marcado pela entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, também conhecido como Domingo de Ramos, ou a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, onde as pessoas estenderam suas vestes, ramos também de árvores, para que o Senhor Jesus entrasse triunfalmente como Senhor, como Rei em Jerusalém. E a mensagem que eu quero transmitir hoje para os irmãos é sobre essa chegada, é sobre essa vinda triunfal do Senhor Jesus sobre todos nós. Gostaria de ler um texto da palavra do Senhor que relata para nós isso, depois vamos entrar nos pormenores da palavra do Senhor, tá ok? Vamos ler o texto. A palavra do Senhor está em Marcos, capítulo 11, do versículo 1 em diante que leremos, que diz assim, a palavra do Senhor. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que fazeis isso? Respondei: O Senhor precisa dele e logo mandará de volta para junto aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: O que vocês estão fazendo soltando esse jumentinho? Eles, porém, responderam conforme a instrução de Jesus. Então os deixaram ir e levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, o nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12.
Versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e foram para Jerusalém. E entrando ele no templo, passou a expulsar o que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que ninguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém. Graças a Deus. Pai querido, peço a Tua bênção nesse momento sobre a Tua palavra e que o Senhor venha com poder e glória sobre as nossas vidas. Venha, Pai, encher o nosso coração com a Tua alegria e com a Tua paz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, pois esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que passagem maravilhosa, que texto especial da palavra do Senhor, onde mostra Jesus como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, chegando em Jerusalém, mostrando o seu poder e a sua glória. Sabe qual é o maior desejo do coração do Senhor Deus? É que Ele também possa entrar na sua vida, é que Ele possa entrar na tua história, sendo reconhecido como Senhor, como Rei, como aquele que governa, como aquele que tem o poder de fazer milagres e maravilhas, aquele que tem o poder de trazer vida e salvação. Eu me lembro a história do caboclo Tião. Tião era um senhor que morava no campo, matuto, aquele homem que sempre foi muito resistente ao Evangelho, sempre foi muito resistente à palavra do Senhor. Mas ele tinha uma esposa que orava muito por ele. Ele tinha uma família convertida e o desejo dessa família era que o Tião também se convertesse, que o Tião também viesse a buscar a presença de Deus. Mas o Tião era sempre muito resistente e ele não queria saber de ouvir da palavra do Senhor, muito menos ir para a igreja. Mas o povo não desistiu de orar pelo Tião. Eles oravam, intercediam e sempre colocavam em oração a vida do Tião. Até que um dia, num culto, para a surpresa de todo mundo que já conhecia o Tião, de ouvir falar, porque sempre oravam muito por ele, tiveram uma grande surpresa, porque viram que lá no fundo da igreja tinha um homem sentado. Era o Tião. O Tião estava ali ouvindo, prestando atenção em cada palavra que o pastor falava. E o pastor exatamente estava pregando sobre essa passagem da entrada triunfal de Jesus e falando como que Jesus ele entrou em Jerusalém, porque Jesus tinha dado uma orientação para os seus discípulos para irem até a aldeia, pegar um jumentinho, um jumento que nunca tinha sido domado, nunca tinha sido montado antes, trazer esse jumento, porque era uma profecia que o rei, o filho de Davi, entraria montado em uma jumentinha em Jerusalém, como símbolo dessa entrada triunfal dele. E os discípulos fazem isso, pegam aquela jumentinha, chucra, e trazem para Jesus, na qual colocam as suas vestes sobre essa jumenta, e Jesus então monta nela e entra em Jerusalém. O caboclo Tião, ouvindo essa história, ficou muito admirado, apenas observando, até que no final da mensagem, o pastor faz um apelo para saber quem é que queria entregar a vida para Jesus. E para surpresa da esposa do Tião, dos seus filhos e de toda a igreja, quem é que entregou a sua vida? Era o Tião. Tião estava lá na frente para entregar a vida para Jesus. Foi a maior alegria, a maior festa. Depois que acabou o culto, a mulher do Tião chegou para ele e falou assim: Tião, o que aconteceu? O que deu em você para hoje você ir na igreja, e não apenas ir na igreja, você ter entregado a tua vida para Jesus? O que te marcou tanto? O que impactou tanto o teu coração? E o caboclo Tião virou para sua esposa e falou: olha, mulher, eu já vi muita coisa na minha vida, já vi muita gente boa para domar animal, mas a verdade é que eu nunca vi uma pessoa como Jesus, porque ele foi capaz de montar num animal chucro
igual um jumento chucro, e eu nunca vi ninguém montar num animal chucro igual uma jumenta e não cair por chão. E eu vi que esse Jesus, ele é bom mesmo, não tem ninguém como ele. Ele é realmente melhor do que todos os homens, e eu vou passar a seguir esse Jesus a partir de hoje. Realmente, a salvação chegou na vida do caboclo Tião, porque ele entendeu que Jesus não é como qualquer um. O Senhor Jesus, ele é Senhor dos senhores, ele domina sobre tudo e sobre todos. Jesus, ele tem o poder acima do poder dos homens, e para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pode imaginar. Ah, queridos, que o Senhor Jesus possa entrar em nossas casas, assim como ele entrou em Jerusalém na vida do Tião. Que ele possa entrar em nossas famílias para reinar, para trazer vida, para trazer salvação, para trazer perdão dos pecados. Que reconheçamos que ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e que ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pode imaginar. As pessoas, quando viram Jesus entrando em Jerusalém, colocaram as suas vestes, ramos de oliveira, ramos de plantas, e começaram a gritar: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Sabe o que significa Hosana? Significa: ó Senhor, vem depressa nos salvar. Hosana significa: Senhor, salva-nos agora. Queridos, que haja em nossos corações este clamor, esse brado que reconhece e que busca na pessoa certa a salvação e a vida. Que haja no coração de cada um de nós esse brado: Hosana, Hosana, vem Senhor Jesus, vem, livra-nos do mal, livra-nos da opressão, livra-nos da escravidão. Queridos, quando nós olhamos para aquilo que antecede a Páscoa, a verdadeira Páscoa, como estudaremos a semana que vem no nosso culto de Páscoa, a Páscoa ela teve início quando o povo de Israel estava no Egito cativo, escravizado, oprimido. E quando o Senhor levanta Moisés para libertá-los do Egito e levá-los para a terra prometida. Foi naquele momento de salvação, aonde aquele povo estava clamando por liberdade. É a mesma liberdade que o ser humano hoje busca também. Hoje não estamos vivendo um cativeiro, uma escravidão física, mas muitas pessoas ainda estão cativas, escravizadas pelo pecado, pela ganância, pelo dinheiro, pela vontade egoísta da alma e do coração. Muitos ainda estão presos em si mesmos, muitos ainda estão presos achando que dependem de outras pessoas ou de outras coisas para serem felizes. Muitos ainda estão presos nos vícios, nos pecados, nas drogas. Muitos ainda estão presos em si mesmos. Mas o Senhor Jesus quer responder a esse clamor do coração do ser humano que diz: Hosana, vem depressa nos salvar, ó Filho de Davi, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. E Ele quer nos salvar, Ele quer trazer vida e salvação para todos nós. E sabe o que é melhor de tudo isso? É que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Em cada clamor há uma resposta, em cada busca haverá um encontro, porque todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á as portas dos céus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que buscar o Senhor o encontrará, porque perto está o Senhor da tua vida, do teu clamor, das tuas lágrimas e das suas necessidades. Então busque ao Senhor, porque assim como Ele libertou o povo do Egito e levou eles para a terra prometida, assim como o Senhor salvou a minha vida e a sua vida, Ele pode trazer vida e salvação para a tua família, para os teus filhos, para todos aqueles que você ama. Então vamos crer e confiar que Deus tem o melhor. Deus trouxe salvação para Jerusalém. Deus trouxe salvação para aquela cidade de Jerusalém. Mas um detalhe: após a salvação existe a purificação. Repito, após a salvação existe o processo de purificação ou de santificação. O texto que nós vemos, ele se completa com Jesus voltando no outro dia,
em Jerusalém, limpando o templo de Jerusalém, que estava sendo dominado por comerciantes, por pessoas que estavam ali gananciosas, com motivos egoístas, buscando a Deus nos seus próprios prazeres e nas suas próprias vontades. O Senhor purifica aquele templo. Ele fica indignado com tudo que estava acontecendo, expulsa os cambistas, manda todo mundo embora. Ele purifica o templo. O templo se torna vazio. Hoje as nossas casas de oração também estão vazias. As igrejas estão vazias. Com a permissão de Deus, os templos podem aproveitar a oportunidade que estão tendo para receberem a purificação do Senhor. Eu creio que esse movimento de esvaziamento das igrejas é permissão, é algo permitido de Deus para purificar aqueles que são e aqueles que estão nos caminhos do Senhor. Eu creio que hoje as nossas igrejas foram esvaziadas com a permissão de Deus, para Deus tratar do seu povo, para Deus tratar as verdadeiras motivações daqueles que buscam a Ele. Muitas pessoas estavam nas igrejas, estavam buscando a Deus com motivações erradas, egoístas, interesseiras. Isso não é da vontade do Senhor. Eu tenho certeza que Deus está nos levando para fora das igrejas, dos templos, para nos fazer enxergar as verdadeiras motivações que nos trazem aqui para dentro. Aqui, a casa do Senhor deve ser uma casa de oração para todos os povos, lugar de adoração, adoração que deve ser santa, que deve adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Queridos, Deus trouxe salvação e vida sobre todos nós, mas agora entendamos que Deus quer trazer purificação e vida sobre as nossas vidas. Ele quer te santificar, Ele quer santificar a tua vida e a minha vida, para quando chegarmos juntos aqui, no próximo culto congregacional, venhamos a adorá-lo em santidade, em obediência, com mãos limpas, com um coração santo e purificado na presença dEle. As pessoas certamente voltaram para o templo de Jerusalém, certamente reflexivas, entendendo a motivação que elas deveriam estar ali naquele lugar. E eu tenho certeza que o coração deles era outro. Eles eram outros ao entrarem, ao pisarem novamente dentro dos templos do templo de Jerusalém. Que também sejamos novas pessoas, novos adoradores ao buscarem a Deus aqui no nosso templo, aqui na igreja. Que Deus nos encontre como um povo que foi alcançado pela sua misericórdia, mediante o clamor desesperado de alguém que precisa de ajuda, mas também que o Senhor nos encontre como um povo que foi santificado pela mão bondosa, mas também corretiva do Senhor, mas que juntos entendamos que em Deus há vida e a alegria para sempre. Esse Salmo 122, que fala sobre a paz de Jerusalém, que até refletimos há pouco, fala para nós sobre a alegria de estar na presença do Senhor. Fala, quão bom e agradável estarmos unidos. E o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que haja essa alegria, alegria pela salvação e alegria pela santificação. Que no meu e no teu coração haja um clamor que diz: Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. Que eu e que você, que todos nós possamos dizer: Hosana, bendito aquele que vem sobre o nosso casamento, bendito aquele que vem sobre os nossos filhos, bendito aquele que vem sobre a sua igreja, bendito é aquele que vem sobre todos nós. Que Deus nos abençoe. Essa é uma semana santa, porque Deus espera a santidade de nós. Não é apenas uma semana no ano, mas deve nos inspirar a buscar sempre santidade na presença dEle. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e te fortaleça. Fique firme, pegue sua família em oração e adoração e busque o Senhor. Certamente logo estaremos juntos aqui e o Senhor nos abençoará. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que você tenha uma ótima semana na presença dEle e que juntos permaneçamos firmes na presença do Senhor, em oração e adoração. Procure a gente se você precisar, estamos juntos para caminhar com você e eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas por todos nós.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que a paz do Senhor seja sobre você. Que o amor do nosso Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder, a consolação e os dons espirituais do Senhor seja sobre a minha vida e sobre a sua vida e sobre toda a igreja de Jesus pela face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde em nome de Jesus. Amém.